porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de escutar, por ser pequeno, não significa o grande valor da mensagem que esse Evangelho quer trazer para nós. Fala Jesus, comparando o reino de Deus com essas duas pequenas parábolas, para mostrar justamente a importância que tem o reino de Deus para a nossa vida, mas particularmente para a vida daqueles que descobrem esse sentido na sua vida, que o reino de Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Celebrando hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, vemos claramente, para quem conhece a sua vida, que esse Evangelho de hoje adapta muito bem aquilo que ele encontrou na sua própria vida. Um pouco para conhecermos, fazemos um apanhado dessa história de um grande homem de Deus. Inácio, na sua juventude, procurava sempre a glória de si mesmo. Procurava sempre obter sucesso através, daquilo que ele fazia, no seu cotidiano da vida, porque estava sempre voltado para ele. No entanto, as consequências da vida fez com que ele pudesse parar. Teve um acidente, ficou ali paralisado. Como naquela altura tinha esse costume de ler muito histórias de cavalaria, mas como não tinha nenhuma história para ele, calhou-lhe a imitação de Cristo e a história de alguns santos. Como não tinha história de cavalaria, então não tinha a internet, a telemóvel naquela altura. Então buscou o seu refúgio na leitura da imitação de Cristo e da história de alguns santos. Isto começou a mudar tudo, toda a sua história, porque a imitação de Cristo e o exemplo de alguns santos foram aos poucos transformando a sua maneira de pensar e transformando o seu interior a ponto de sentir-se dilatado pelo amor de Deus. Descobriu o seu maior tesouro. Descobriu o seu terreno precioso, que não estava nas glórias desse mundo, nem nos seus interesses próprios, mas buscar o reino de Deus para fazer com que a glória de Deus fosse maior do que a glória que ele queria para si mesmo.
Por isso ficou conhecido como homem que queria levar a todo o mundo a mensagem do Evangelho para que a glória de Deus pudesse crescer. E não mais a glória dele, porque a vida dele acabou sendo frustrada. Todos os seus esforços para conseguir uma glória para si mesmo não foi nada para frente. Isso mostra justamente e traz para nós no mundo de hoje quantos jovens, quantas pessoas procuram neste mundo a glória para si mesmo, a buscar em primeiro lugar e fazem tudo para alcançar os seus objetivos de glória, para alimentar a sua ânsia e o seu egoísmo. Mas também muitos acabarão frustrados, porque estão aí pelo caminho errado. Porque o caminho que dá a verdadeira alegria e felicidade é o caminho daquele que busca Deus, que busca Jesus, o reino de Deus, o essencial para a sua vida. Foi assim que foi transformada a vida de Inácio de Loyola. E assim ele também fez, porque não buscava mais a glória de si, mas a glória de Deus. E é hoje o homem que nós muitos conhecemos, justamente por causa do seu amor a Deus e a palavra de Deus, com certeza, para fazer então dilatar o reino de Deus onde quer que pudesse alcançar. E para nós também podemos perguntar-nos, diante dessa pequena leitura do Evangelho, essas duas parábolas, terá tido eu também encontrado esse terreno precioso, a ponto de que eu faça tudo para vender e comprar esse terreno? Será que eu também tenho encontrado esta pedra preciosa para a minha vida, sabendo que ela é a única e mais importante? E eu teria essa capacidade de vender ou deixar tudo que tenho para conquistar? Essa é a história do reino de Deus, meus irmãos. Essa é a história que Jesus nos apresenta de forma simples, para que nós possamos compreendê-la e tomar uma atitude na vida. O mundo só nos traz coisas supérfluas, que não alimentam e nem nos saciam, de certa forma, o nosso desejo que temos em relação a esse mundo. Quanto mais vemos alguém que se tem e que se possui, mais infeliz ele se torna e mais vazio também, porque somente o amor de Cristo é capaz de preencher o nosso vazio, mais nada. Outro ponto importante para refletirmos na nossa liturgia de hoje é a primeira leitura, que nos apresenta o drama da vida de um homem de Deus, Jeremias, que foi escolhido por Deus para poder anunciar também a sua palavra. Profeta é um homem de Deus, escolhido por Ele e enviado para ser a voz de Deus. Mas a voz que ele transmitia, a palavra de Deus, a partir daqui isto, ele incomodou tanta gente, a ponto de se tornar um desgraçado, vamos dizer assim, na boca das pessoas. Ninguém quis dar atenção àquilo que ele dizia, que era a palavra de Deus. Mas aqui ele sente no momento de angústia, sente-se questionado da presença de Deus, é como tanta gente que nós o conhecemos, e pode ser até um de nós. Diante de um sofrimento, de uma tristeza, de uma desilusão, muitos se perguntam, onde está Deus? Muitos falam, né, com certeza já ouvimos falar também, de uma ausência de Deus naqueles momentos difíceis, da solidão, da tristeza e da doença. Mas Deus está sempre ali presente. O problema e a questão é que, quando estamos frágeis, muitas vezes não conseguimos perceber essa presença de Deus na nossa vida. É o caso de Jeremias, que até fez uma comparação de que Deus para ele era como um rio, que ele já não poderia ter aquele domínio, nem conseguir, não é, viver uma vida diante de tantas coisas ruins que diziam sobre ele.
trazia como que um peso nas suas costas. No entanto, depois de tanto reclamar, depois de tanto falar, né, de certa forma, desta ausência de Deus na sua vida, mas no fundo percebemos que ele não perdia a sua esperança em Deus, a ponto de que o Senhor vai falar para ele dizendo: se quiseres voltar, eu farei que voltes, para estares na minha presença. Se separares o metal das impurezas, tu serás como a minha boca. Quando muitas vezes estamos revoltados com Deus, a tendência é de se afastar, é de ficar revoltado porque Deus não me ouve. Então não vou mais à igreja, não vivo mais os sacramentos, não tenho mais as minhas orações. Mas Deus vai dizer: se quiseres voltar, estou aqui para te acolher, para te devolver a graça, para poder te dar a força para continuar diante dos teus inimigos, diante das tuas fraquezas. A história que aqui vemos é a história da humanidade, é a história dos filhos de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não desanimemos diante das situações da nossa vida, procuremos perseverar na esperança e na certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, mesmo que no silêncio, mesmo que pareça ter nos abandonado, mas não esquecer aquela palavra que Jesus diz: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso é a nossa fé. É isso que nós devemos depositar a nossa esperança, de que diante dos nossos dramas, tudo se passa e Deus permanece. Agradecemos então ao Senhor por esta liturgia, por todos os dons na nossa vida, todas as graças, mas também pelo testemunho dos santos, e hoje, Santo Inácio de Loyola, para que a sua experiência de vida, o seu exemplo, possa também tocar ainda muitos corações, de modo particular, dos jovens que muitas vezes se afastam de Deus e que apenas buscam a sua alegria e o seu futuro em coisas que não estão relacionadas à própria fé ou mesmo à perseverança nesse Deus que nos ama. Mas não deixemos enganar. Tudo passa, mas Deus permanece. Não deixemos nos enganar de que as coisas passageiras não nos alimentam, não nos fortalecem e muito menos nos saciam. Apenas o reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.